depois que a gente já pregou, aqui ficou esse detalhe da alça aqui, ó, que é regulado. Fazer bem devagarinho para dar para vocês verem, ó. Ela regula. Aí você vê se você vai querer ela assim, alça maior, alça menor, tá? Então vamos lá. Vou pegar a alça. Essa parte maior, a gente vai passar aqui dentro. De fora para dentro. Depois de ter passado essa parte, a gente vem agora com esse aqui, que é o que vai regular a nossa bolsa. Essa parte menor que a gente está com ela para o lado de dentro, a gente vai colocar aqui em cima. Eu vou deixar apenas 2 carreiras sobrando, que é o que eu preciso para fazer a costura, tá? Então, ou seja, ó, 2 carreiras para cima. Vou colocar essa parte fina assim, segurar. Essa parte aqui, ó, a gente vai dobrar ela e trazer ela para o lado de dentro também, ó. Ficando dessa forma. Aqui a gente vai juntar, que é onde a gente vai costurar. Então, aqui agora a gente já costura. Eu vou usar agulha de costura mesmo de mão, de tapeceiro. Cada lugar conhece de um jeito. Coloco as 2 partes. Venho com a agulha no primeiro ponto alto. E, ó, faço 2 nozinhos, unindo as 2 partes, ó, esse e assim. Agora eu coloco certinho. E faço, ó, unindo as 2 partes apenas. Coloco a agulha do lado de lá e em seguida do lado de cá. E apenas puxo o fio. Novamente. Uma costura simples e rápida e fica bem reforçado, tá? Chegando no último ponto alto, a gente já faz um nozinho. Coloca a agulha dos 2 lados novamente. Passo a agulha dentro da argolinha, ó. Puxo o fio. A costura já tá pronta. Agora a gente passa a agulha por dentro dos nossos pontos, só para esconder o nosso fio. Às vezes ela dá uma enroscada porque o barbante é grosso, tá? Para a costura número 6 já tá grosso. E agora a gente corta o fiozinho. E aqui fica dessa forma. Agora, a gente vai vir com a parte que tá maior. E vamos fazer da seguinte forma. Vamos colocar a ponta dela de baixo para cima. Você segura aqui, ó, dos 2 lados e puxa. Sempre prestando atenção para que fique retinho, para não ficar torcido a hora que você finalizar, senão você tem que desmanchar e fazer novamente. Tem essa parte que está sobrando, né? Então, a gente vai colocar a ponta novamente de dentro para fora. Ó, coloquei.
Passei todo. E agora a gente puxa novamente, ó. E ela fica assim. É onde você pode mexer com ela, que você viu que ela tá movendo. Depois de feito isso, aqui já tá pronto. Agora a gente vai fazer da seguinte forma. Você vai esticar a sua alça para que ela fique bem retinha, ó. Essa é a medida para você ver aonde você vai costurar lá em cima. Pode ver que a minha, do jeito que eu fiz a base lá embaixo, ela ficou retinha, mesma coisa da outra. A distância tá dando a mesma. E aqui também, ó, a distância tá dando a mesma, tá? Então, o segredo é esse. Você sobe a sua alça reta. Se você quiser contar os dois lados também, de carreiras de pontos altos, você pode contar, tá? Mas se você fizer certinho, como eu te ensinei aqui, ela vai ficar com a mesma medida dos dois lados. Depois de feito isso, agora a gente vai costurar a alça com a bolsa. Novamente com a agulha de costura, já tem o fio também nela. Vou colocar a agulha, ó, no ponto alto, ou desculpa, no ponto baixo da bolsa. Vou puxar e venho no primeiro ponto alto da alça. Então, a nossa costura aqui vai ser isso. Faço mais uma vez. Passo no ponto baixo, passo no ponto alto. E puxo o fio. Aqui a gente tem as duas carreiras de corrente, da bolsa e da alça. Vamos usar a parte de dentro das nossas correntes. A correntinha da parte de dentro da bolsa e da alça. Só que aqui eu não pego apenas uma laçadinha assim, ó, tá? Eu pego uma laçadinha e um pedacinho da corrente. E puxo o fio, ó. Até chegar no último ponto. Chegando no último ponto alto. Agora a gente finaliza fazendo 2 nozinhos. 1 e 2. Feito o segundo nozinho, passo para o lado de dentro e vou esconder o fio no meio dos pontos altos. E a nossa alça já está presa. Dos dois lados da bolsa está prontinha a parte de trás, ó. Desta forma. Agora a gente vai fazer o bolsinho. Vou virar a bolsa para o lado da frente, porque a parte de trás a gente já está pronta. Vou esticar as alças. E estico ela também. Aqui a gente tem o fundo. A primeira parte da bolsa, do bolsinho, que é a parte maior, onde eu vou colocar o celular. Vou colocar um aqui. E o outro bolsinho aqui. Eu vou colocar eles meio perto, eu não quero longe, tá? E aqui a nossa
parte da tampa para fechar. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Agora eu vou contar os pontos altos. Aqui eu tenho, da altura que eu quero o bolsinho, aqui é a nossa carreira, última carreira de pontos baixos. As nossas últimas carreiras de pontos baixos. Aqui a gente já entra com a carreira de ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, 10 carreiras de pontos altos. Que é onde está o fundo do meu bolsinho. Então, eu vou precisar de baixo para cima, 10 carreiras de pontos altos para a altura do meu bolso. Para o lado, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Então, daqui até aqui onde está o bolso, eu preciso de 13 pontos altos de comprimento e de altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, tá? Então, essa é a base que eu quero o meu bolso. Se você quiser ele mais junto, você conta mais pontos. Se você quiser ela mais alta, você sobe mais carreiras. Então, é essa altura que o meu bolso vai ficar, tá? Agora, eu vou costurar ele. Para que ele não saia do lugar, eu nem vou usar marcador. Eu vou apenas colocar a minha agulha de crochê de baixo para cima. Um método simples e rápido. E assim ele já está preso. Aí agora eu vou costurar os 3 cantos, deixando livre a parte de cima. Coloco a agulha no primeiro ponto baixo da minha bolsa. Desenrosco ela e puxo o fio. Sempre você vai dando uma olhadinha para ver se não está ficando torto. Você vê que está retinho, você vem no primeiro ponto alto e puxa. Aí você volta naquele ponto alto e no ponto baixo, ó, onde você fez o primeiro nozinho, a primeira costurinha. Puxa o fio. No comecinho sempre dá uma enroscada, tá, pessoal? É assim mesmo, tá bom? Prontinho. Agora, a gente vai descer a costura aqui na lateral. Aonde você fez o seu primeiro ponto, nozinho no primeiro ponto alto, ó, você vai seguir, ó, como tá ponto alto em cima de ponto alto, você desce a carreira certinha, ó, um ponto alto após o outro. Você não vai ter erro na sua costura. Aqui eu vou trabalhar apenas um fiozinho, tá? A gente não precisa trabalhar com mais fios para reforçar, ó. Um fiozinho apenas do ponto alto, um fiozinho do ponto baixo, que é do bolsinho. Sempre que eu falar ponto alto, é o ponto alto da bolsa. Sempre que eu falar ponto baixo, é do bolsinho. Olha, você vai puxando os fiozinhos. Isso a gente vai fazer por toda a volta da nossa bolsa, tanto nas laterais como no fundo. Vou fazer isso aqui até chegar aqui no finzinho.
Ó, reparem que a nossa costura não tem segredo, tá? Não precisa ser craque em costura para fazer isso aqui. Sempre ajeito o bolsinho. E ó, estamos descendo direto na carreira de ponto alto, ó, certinho. Você seguiu esse padrão aí no ponto alto, você não vai ter erro na sua costura. Chegamos aqui, ó, na divisão entre a carreira de cima e a de baixo. Venho no meio, puxo o fio. E a gente tem o finzinho do nosso bolsinho, ó. Venho no finzinho do bolso, puxo. Agora eu vou virar um pouquinho para facilitar a nossa costura do lado. Agora aqui eu já posso tirar a minha agulha. Ó, reparem que a hora que a gente finalizou a nossa carreira, né, desceu até aqui embaixo, o nosso ponto foi bem aqui no meio, entre as duas carreiras de pontos altos. Então, agora o nosso padrão é esse. A gente vai deixar o nosso bolsinho aqui em cima. O pezinho vai ficar bem no meio das duas carreiras de pontos. Vou fazer mais um ponto no cantinho para reforçar. Então, ou seja, cada cantinho a gente vai fazer duas costurinhas. E continuo, ó. Agora eu vou trabalhar a laçadinha do ponto baixo com uma laçadinha do ponto alto, ó. Mesma coisa, tá? Sem fazer mudanças nenhuma. Uma laçadinha do ponto alto, uma laçadinha do ponto baixo. Até a gente chegar no nosso cantinho novamente. Ó, já vai ficando certinho a costura. Estamos chegando no finzinho do nosso fundo do bolsinho. Chegando no finzinho da nossa costura. Aqui o fundo também, ó, já está pronto. A gente vira agora a nossa bolsa para a gente dar continuidade, ó, na lateral novamente. Do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. A gente vai vir agora no cantinho e terminar os nossos dois pontinhos no cantinho para reforçar. Aqui a gente tem a nossa carreira de pontos altos. A gente vai seguir ela como padrão para que o nosso bolsinho não fique torto. Ó, cada carreira de pontos baixos a gente usa uma carreira de ponto alto, ó. Deixa eu arrumar bem para ficar bem visível para vocês, para não ter dificuldade para ver. Já está um pouquinho ruim a visão, porque hoje está um dia meio nublado e não está muito legal para gravar. Aí, ó, agora a gente vai fazer apenas isso aqui até chegar lá no finzinho do nosso bolso e finalizar o cantinho com dois pontinhos, como eu ensinei para vocês até agora. Chegando no finalzinho, ó, da nossa carreira, vou fazer um nozinho, dois nozinhos, vou passar a agulha para o lado avesso e passo por dentro de alguns pontos altos. Feito isso, a gente finaliza. E assim ficou o nosso bolsinho. Assim ficou o nosso bolso. Se você não for querer para colocar celular como eu quero, você pode fazer ele menor aqui de altura e maior de largura. Aí vai ficar a sua opção. Você pode fazer com 28 pontos altos, 30 pontos altos, aí vai ficar um bolsinho maiorzinho assim, ó, tá?
Aí você, ao invés de fazer alto, você só faz um pouquinho mais largo. Para esse tamanho que eu passei para vocês, 2, 4, 6, umas 8, 10 carreiras vai estar ótimo, tá bom? Agora a gente vai colocar a tampinha do nosso bolsinho. Novamente, estou com o fio na agulha, ó. Eu dividi o fio ao meio para não ficar muito grosso, tá? Na hora da costura. Então, o número 6, eu tô com 3 fiozinhos apenas. Aqui o lado que a gente tem a nossa abertura para colocar o botão vai ficar para o lado de baixo. Então, você vai medir a altura que você quer. Se você quer ele mais aberto ou menos aberto, tá? Eu, desse jeito aqui mesmo, está ótimo. Vou fazer a seguinte forma. Aqui eu tenho o final do meu bolso e tenho 1, 2, 3 carreiras de pontos altos, né? Então, vou fazer assim, ó. Na segunda carreira de pontos altos, eu vou colocar o meu bolsinho entre a terceira e a segunda, bem aqui no meio. Vou deixar apenas 2 carreiras de altura do bolso até chegar na tampa do bolsinho. Vou colocar o fio no comecinho do nosso bolsinho, da tampinha. Eu não vou fechar todo, tá? Eu vou costurar apenas em cima. Aí eu vou ver aqui a altura que está o meu bolso. Então, ele está neste ponto alto aqui. Eu vou colocar a agulha neste ponto alto. Em seguida, no ponto baixo. E vou puxar o fio. Novamente, eu faço a mesma coisa 2 vezes no mesmo lugar. Agora, eu começo a costurar. Acerto bem certinho para não ficar torto, como eu sempre falei para vocês. A hora da costura é bastante atenção, senão o nosso bolso no final fica torto. E vamos fazer um pontinho na bolsa, um pontinho na tampinha, ó. Novamente a costura sem segredo nenhum. Nada muito complicado, nada muito cheio de 9 horas, né? A gente quer uma coisa simples e fácil, nada complicado, mas que fique bonito também. E você colocando apenas 3 fios, a costura fica bem invisível. Quase nem dá para enxergar a costura fazendo com o fio da mesma cor que você está utilizando, tá? Nunca mudando de cor. A não ser que você queira uma coisa diferente. Aí você pode colocar outro fio com outro tom de cor. Chegando no finalzinho. Agora eu vou fazer aqueles 2 pontinhos, ó. 1 e 2. Feito isso, passo a agulha dentro do lado avesso. E vou esconder no meio dos pontos altos para finalizar o nosso fiozinho. Agora eu corto o fio. E o nosso bolsinho está pronto também, ó. Bolsinho e a tampinha. Agora a gente vai colocar o nosso botão. Para o meu bolsinho, eu comprei este botãozinho. Ele é um coraçãozinho da mesma cor das peças que eu estou usando na bolsa, tá? Mas você pode usar qual que você queira, tá? De madeira, de plástico. Ele tem esse detalhe aqui, que é onde a gente vai fazer a nossa costura, ó. Tá? Onde é o furinho dele. Então, é aqui que a gente vai passar a nossa linha. Então, vamos lá. Você vai ajeitar o seu bolsinho. Aí, você vai colocar o dedo, ó, aonde está o furinho, tá? Vai ficar com o dedo aqui. Então, a minha deu a segunda carreira de relevo, tá? Ó. Bem aqui. Vou colocar o fio.
sempre segurando o lugar. Aqui eu já tenho a base agora, ó, que eu coloquei a linha onde vai ser a costura. Agora eu venho no meu botão, ó. Pego o botãozinho, ó, passo o fio e em seguida eu volto com a agulha, ó, no bolso. Arrumo o coraçãozinho para não ficar torto e volto a costurar. Aí eu venho para o lado de cá, passo no botãozinho, volto para o lado de avesso do bolso. Vou fazer isso umas 3, 4 vezes para que o meu trabalho fique assim bem reforçado e o botão não venha se soltar mais para frente, tá? Vou fazer mais uma vez. Agora eu vou fazer os 2 nozinhos para finalizar. 1 e 2. Eu vou apertar bem e vou cortar o fio. E assim ficou o meu botão de coraçãozinho. E o espaço, ó, da abertura ficou certinho. E assim vai ficar o nosso bolsinho. O processo que a gente fez nesse aqui, tá? Tanto o bolso como a gente fez aqui na tampinha, a gente vai fazer do mesmo jeito no outro. Deixa eu ajeitar a bolsa, fica melhor pra gente visualizar. Vou arrumar ela, ó, bem certinha, bem no meio mesmo, tá? Seguindo sempre o padrão do fundo, você consegue deixar ela retinha para fazer o seu trabalho. Vou vir com outro bolsinho, mais ou menos na altura que eu quero que ele fique, tá? Ó, a gente vai seguir o padrão aqui. A gente vai seguir o padrão da mesma carreira, tá? E colocar este aqui também, ó, mesma altura, tá? Depois de feito isso, você vai ter mais ou menos uma base do tamanho aqui que você queira, tá? O meu espaço aqui, eu vou deixar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos apenas de separação entre um e outro, tá? Apenas 13 pontos altos. Aí você confere a lateral, se também está no mesmo assim, altura. Se não tiver a mesma quantia de pontos, é porque a sua bolsa está torta, tá? Então, ela tem que ficar retinha, o mesmo tanto que está na lateral e com os 13 pontos aqui. Se o seu ponto aumentou, você vai ter mais pontos aqui, tá? Pode ter 14, 15, mas se você fez o mesmo padrão que eu passei a videoaula para você, vai dar sempre o mesmo tamanho, ok? Então, eu vou fazer isso no outro bolso agora, tá? Vou costurar ele, os 3 cantos. Depois que eu finalizar, eu venho com uma segunda tampinha do bolso, né? Colocando do mesmo jeito que a gente fez aqui. Pregando o botão também, tá? Do jeito que eu ensinei aqui. E essa parte aqui também já vai estar pronta. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer para colocar essa pecinha aqui, ó, no nosso cordão. Tá? Esse aqui eu já coloquei, mas o outro lado a gente só coloca depois que a gente colocar o cordão na bolsa. Antes disso a gente não coloca e depois vai dar trabalho para você passar a pecinha entre os pontos, tá bom? Então vamos lá. Vou tirar meu bolsinho porque vocês sabem que eu vou fazer do mesmo jeito. Então eu não vou ensinar como pregar o outro porque eu vou repetir tudo que eu fiz aqui. E eu já falei, eu não quero deixar uma videoaula que vocês se sintam cansadas de ouvir eu falar, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai sempre manter retinho aqui, tá? Para que não fique erro. Agora, a gente vai colocar o nosso cordão. Que nem aqui, ó, entre os 2 bolsos, como eu falei pra vocês, eu vou ter 13 pontos altos, né?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Se você já tiver com o seu bolsinho colocado, vai ficar até mais fácil de você fazer essa parte aqui. Então, a gente vai pegar esses 13 pontos altos e vamos dividir eles ao meio, tá? Vai ficar 6 para cá, 6 para cá, e o que sobrar no meio a gente vai colocar o nosso fio. Coloca o cordãozinho de fora para dentro. Eu vou contar 2, 4, 6, 7 pontos altos. Então, contei 7 pontos altos, passo o fio para cá agora. Sempre dando um jeitinho de deixar a corrente assim, ó, a frente dela para cá, não o avesso, tá? Então, isso é um detalhinho que a gente vai estar aqui, sempre está ajeitando ela quando a gente vai passar. Aí eu conto novamente, 2, 4, 6, 7. Coloco o fio, passo para o lado avesso. 2, 4, 6, 7. Coloco o fio, volto para cá. 2, 4, 6, 7. Coloco o fio, puxo. Conto mais 7, 2, 4, 6, 7, volto para cá. Isso aqui, então, a gente vai fazer por toda a nossa volta. Eu estou fazendo isso aqui, ó, na última carreira de pontos altos, tá? E deixando livre as duas carreiras de pontos baixos. Então, vou fazer isso por toda a volta até a gente chegar aqui onde a gente deu início. Cheguei no finalzinho, ó, acabei de colocar a última parte já do meu cordão. Agora, ó, com o fio que sobrou, a gente vai colocar ele daqui, ó, desta forma. Aqui eu vou puxar, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Ele tem que passar aqui, ó, nesse nozinho de início que a gente fez no nosso trabalho. Puxo, passou. Por que eu tenho que passar? Porque é aqui que vai ser o nó que vai segurar ele. Como ele tá aqui, ó, no fundinho, então a gente vai fazer um nó aqui. Eu faço apenas um porque eu quero que ele fique escondido, tá? Eu não quero que o nó fique pra fora. Então, aqui eu vou puxar bastante. Agora eu vou cortar. E ele vai ficar assim, ó. Dois lados. O nozinho guardado para dentro, para que ninguém precise ver que fique muito feio ele ficar para fora. Então, é onde eu coloco ele para dentro. E aqui está pronta a parte também, ó, de como colocar o cordão da nossa bolsa. Lembrando, a nossa correntinha sempre fica com a frente para fora. Aí aqui depois, quando a gente for usar, a gente puxa, regula ela, vai usar, você abre, tá? Super prática. Agora, só falta a última parte, a tampa da nossa bolsa. Eu vou fazer ela quadradinha, do jeito que está a tampinha dos bolsos, tá? Essa aqui vai ser quadrada. Então, vamos começar a fazer a nossa tampa. Depois de ter feito todos os acessórios já da bolsa, ter pregado todos eles, agora a gente vai fazer a tampa da nossa bolsa. Se você não quiser com tampa, você pode deixar do jeito que ela já está aqui. Aí você vai puxar o cordão e vai fechar ela desta forma. Você pode deixar assim se você quiser. Se você for querer a tampa, você vai precisar fazer 50 correntinhas. É a medida dessa minha, tá? Fiz as 50 correntinhas. Vou fazer a minha dessa vez quadrada, tá? Vou fazer de pontos altos também. Não vou fazer de pontos baixos assim, para ficar um pouquinho mais leve. Se você quiser fazer de pontos baixos, você pode fazer. Mas eu vou fazer a minha de ponto alto. Então, depois de feitas as minhas 50 correntinhas,
Vou fazer 2 correntinhas para virar. Aí eu conto 1, 2, 3, venho na 4ª correntinha e faço um ponto alto. Venho na próxima, faço outro ponto alto. Vou fazer uma carreira completa de pontos altos. Vai ser um ponto alto para cada correntinha das 50 correntes que a gente fez. Então, vamos fazer a nossa correntinha até chegar no finzinho do nosso cordão. Chegando no final do cordão de correntinhas, completei os meus pontos altos nas 50 correntinhas que a gente fez. Agora eu vou virar o trabalho. Venho aqui no primeiro ponto alto. E faço um ponto baixo. Depois eu faço 2 correntinhas. E faço um ponto alto no ponto alto da frente. Agora a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto. Por toda a nossa carreira até a gente chegar lá no finzinho dela novamente. Desta forma a gente vai dar continuidade até a gente chegar aqui no finzinho do nosso cordão, fazendo mais uma carreira de pontos altos. Para a altura da bolsa, a gente vai fazer 10 carreiras de pontos altos. Depois dessa aqui, a gente vai fazer mais 8 carreiras, tá? Então, eu vou fazer as minhas e volto com vocês com as minhas 8 carreiras de ponto alto já completa para a gente fazer o acabamento e costurar a tampa da nossa bolsa. Completei as minhas 10 carreiras de pontos altos. Agora, a gente vai fazer da seguinte forma. Quando você já chegar nas 10 carreiras, você vai fazer uma correntinha, vem no ponto alto e faz um ponto baixo. E a gente vai fazer toda a volta fazendo pontos baixos para fazer o acabamento da nossa bolsa. Eu coloco a agulha dentro do ponto, porque se a gente for colocar aqui no espaço, ele vai ficar muito aberto. Então, eu coloco dentro do pontinho, para que não fique aberto muito grande. Ó, apenas pontos baixos a gente vai fazer. Só para dar um acabamento em volta da nossa bolsa. Ficando assim, ó. Cheguei na voltinha do nosso trabalho. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Agora a gente vai ter os nossos pontos altos e a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui é bem mais fácil para a gente fazer. Cada pontinho alto que você fez, você vai fazer um ponto baixo até chegar no final da carreira. Cheguei novamente no cantinho depois de ter feito toda a carreira de pontos baixos. Agora aqui no cantinho novamente, ó, eu fiz um ponto baixo e faço outro ponto baixo no mesmo lugar para formar a voltinha. Venho dentro do ponto alto e começo a fazer pontos baixos dentro dos pontos altos até chegar novamente no fim da carreira. Do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, a gente vai fazer deste lado. Faço pontos baixos, ó, só no meio dos pontos altos. Vamos fazer isso até a gente chegar novamente no finzinho aqui do cantinho. Novamente na volta, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Agora a gente tem a carreira de pontos altos. A gente vai começar a fazer novamente um ponto baixo para cada ponto alto, tá? Até chegar no fim da carreira novamente,
Aí a gente vai cortar o nosso fio e vamos finalizar a nossa carreira. Aí a gente volta costurando a nossa bolsa e colocando o botão. Fazer isso aqui por toda a carreira até chegar no finzinho. Cheguei no final da carreira, como eu já havia dito para vocês, cortei o fio, dividi ao meio, fiz 2 nozinhos do lado avesso e cortei o excesso. Agora a gente está com a tampa da nossa bolsa, ó, prontinha. A parte onde a gente fez a nossa corrente, onde a gente começou a nossa carreira, vai ficar para o lado de cima onde a gente vai fazer a nossa costura, tá? Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos virar a bolsa desse jeito. Aí, aqui você vai medir desta forma. A medida da minha aqui, eu vou fazer 3 pontos altos para cá e 3 pontos altos para cá. Então, essa vai ser a minha medida, ó. 3 pontos altos de cada lado. Depois que eu coloquei ela certinha, 3 pontos altos para cada lado, vou segurar. Aí eu venho com a agulha de costura, a minha já tá com uma linha, e vou fazer o seguinte: venho na tampa da bolsa, coloco a agulha, já com um nozinho. Aí eu venho na bolsa e faço a mesma coisa. Agora eu passo na bolsa e também na tampinha. Vou fazer 2 vezes isso. Uma e 2. Aperto bem. Agora a gente vai dar sequência fazendo a nossa costura. Vou trabalhar apenas as 2 correntinhas de dentro. Puxo o fio. Pego uma parte da correntinha de dentro da bolsa e uma correntinha da tampa da bolsa. Fazendo apenas isso, lembrando apenas as 2 de dentro. Você coloca as 2 partes da peça, uma ao lado da outra, facilita muito a sua costura, ó. Você já pode passar a agulha direto as 2 laçadinhas das 2 correntinhas, ó. Facilita bastante para você. Não precisa ter que ficar procurando onde tá as laçadinhas. Vamos fazer dessa forma por toda a nossa carreira, até chegar no final do nosso trabalho. Passei a parte da alça já. E dou continuidade. Apenas as 2 laçadinhas. Elas ficam na mesma direção uma da outra, ó. Então, onde você coloca a agulha, você já consegue automaticamente já pegar as 2 laçadas. É super fácil fazer a costura dessas bolsas. Prestando bem atenção para que você não pule os pontinhos, para que fique uma costura bem reforçada. E assim vai ficando a nossa costura, ó. Vamos fazer isso até chegar no fim do trabalho. Chegando no final, vou fazer 2 nozinhos para finalizar. Agora eu viro para o lado avesso e vou caminhar pelos pontos altos para esconder o fio. Corto o fio. E a nossa costura está finalizada, ó. Olha como que fica. É bem bacaninho o acabamento, né?
Agora a gente vai colocar o botão. Aqui a gente vai ver onde ficou a medida certinha, ó, onde a gente colocou nossos cordãozinhos. Essa vai ser a base para a gente colocar o nosso botão, tá? Eu vou colocar o meu na primeira, segunda, na terceira carreira, tá? De pontos altos. Então, eu coloco meu dedo assim, ó, seguro, venho com o botão, coloco bem em cima do ponto alto. E vou começar a costurar ele, ó. Coloco aqui, venho dentro do botão, coloco a agulha, tá preso no botão. Agora eu venho no ponto da frente, passo a agulha para o avesso. O botão já fica firme, ó. Volto a agulha para a minha frente, passo no botãozinho. Passo aqui dentro do botãozinho e já entro no mesmo ponto alto que eu fiz aquela hora. Vou fazer 4 vezes esse processo para que o botão fique firme. Três, mais uma vez. Passo no botãozinho também e venho no ponto alto. Agora eu passo para o lado avesso, puxo. Agora eu vou fazer 3 nozinhos aqui. 1, sempre apertando bem. 2 e 3. E está finalizado também o nosso botão. Aí aqui quando a gente for fechar, como eu fiz de ponto alto, eu não deixei abertura, que nem eu fiz nesse bolsinho aqui. Se você for fazer de pontos baixos, você vai ter que lembrar de deixar o espacinho, tá? Na terceira carreira você vai deixar o espacinho igual a gente deixou aqui no bolsinho. Então, como o meu é ponto alto, eu apenas venho na terceira carreira e passo o botão, ficando assim. O botão é o mesmo, igual os outros, de coraçãozinho, ó. Tá? E a nossa bolsa está finalizada. Puxo o cordão. E assim ficou a nossa mochila de crochê. Aqui é a parte de trás. Deixa eu mostrar ela certinha pra vocês. Aqui é a parte de trás, onde a gente teve os nossos acessórios. A frente, cordão, os bolsinhos e parte de trás que é a tampa. Mais uma vez agradeço por você estar sempre presente no meu canal, por estar sempre compartilhando, por estar curtindo, comentando. Qualquer dúvida que você tiver, você me pergunta, responderei o mais rápido possível que eu puder. Tentarei esclarecer o máximo que eu puder, tá? E deixa um joinha aí para poder ajudar o nosso canal a crescer. E em breve vem mais novidades, tá? Já estou planejando umas bolsas de várias maneiras diferentes, tá bom? Agradeço de coração a cada uma de vocês, porque sem vocês o meu canal não existiria. Um beijão e até a próxima.